Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? É com muito prazer que a gente vem trazer mais uma mensagem a respeito da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar abundantemente, que o Senhor seja sempre contigo, no nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar de um trechinho bem legal da Bíblia, que nos ensina muitas coisas, que combina com certos aspectos da nossa vida. A gente vai falar de uma rainha, o nome dela era Atalia. Essa rainha, ela quebrou paradigmas e uma sociedade machista e patriarcal, ela assume o reinado. Tá certo que ela começa a assumir o reinado a partir de atitudes totalmente erradas, mas ela quebra aqueles paradigmas da época, ela quebra aqueles conceitos, então se torna rainha, subjugando príncipes, subjugando pessoas. Só que ela tinha uma ídole ruim, e ela começa a levar o povo de Israel a se afastar de Deus. Ela começa a conduzir o povo de Israel de uma forma tão destrutiva que Deus observa aquela situação e rapidamente ele responde Israel com seus profetas a respeito do que estava acontecendo. Mas Atalia estava tão determinada em fazer aquilo que era ruim que ela não deu ouvidos, que o povo de Israel também não deu ouvidos, e acabou que isso ocasionou a sua morte. E assim acontece conosco hoje. Nós, às vezes, cometemos coisas erradas, fazemos aquilo que não presta, nos afastamos de Deus e permitimos que a presença de Deus se afaste de nós. Por quê? Quando nós começamos a cometer certas atitudes que não agradam ao Senhor, o Senhor ele não tem pacto, ele não compactua com aquilo que não é santo. E a partir do momento que a tua vida deixa de ser santa, ele se afasta de você. Ele começa a te observar de longe, mas antes ele te envia sinalizadores, e talvez essa mensagem seja um sinalizador na tua vida, de que você precisa mudar, de que você precisa se renovar. Talvez você tenha cometido muitas ações erradas, você tenha cometido coisas tão ruins, coisas que não agradam a Deus, mas hoje é o momento de você se renovar, de você voltar aos caminhos do Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E assim foi com Israel. Antes de Atalia morrer, Deus havia preservado a vida de Joás, que era um dos filhos do rei que havia morrido antes dela, que era o rei que existia que morreu para que ela então assumisse o poder. Ela mandou matar todos os filhos do rei. Só que Deus preserva a vida deste rei. E então, quando Deus ele pega e preserva a vida deste rei, ele estava mandando um sinalizador para Israel. Eu vou restaurar Israel. Só que Israel ainda não havia entendido porque ainda não conhecia. Israel imaginava que todos os filhos do rei haviam morrido. E então, em determinado momento, um dos profetas, um dos sacerdotes, ele se levanta, leva esse garoto, quando ele atinge a idade correta, para o templo e o unge rei. Quando Israel olha aquela pessoa sendo ungida como rei, Israel começa a lembrar que Atalia era uma pessoa ruim. E então Israel se alegra, Israel jubila. E Atalia, vendo aquilo, ela grita e diz: traição, traição. Não era traição. O reinado era de fato dele. Só que Atalia havia usurpado aquele trono e levado Israel a uma situação degradante. Então aquele rei foi levantado por Deus como um sopro de esperança para a nação de Israel. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou enviar um restaurador para vocês, para que vocês possam voltar a ter intimidade, comunhão comigo. E é isso que Joás faz. Uma das primeiras atitudes que Joás começa a realizar é a reconstrução de Israel, a reconstrução do templo, a derrubada de portes ídolos, que a gente chama hoje de obeliscos, a derrubada de ídolos, a derrubada de estruturas que foram construídas para seres que não tinham comunhão com Deus. E a partir daquele momento, ele começa todo um processo de restauração, e a Bíblia diz que ele foi correto diante do Senhor, que ele foi certo diante do Senhor. E talvez é isso que nós estejamos precisando. Nós estamos precisando clamar pelo restaurador das nossas vidas. Hoje nós não precisamos mais de reis, nós não precisamos mais de profetas, nós não precisamos mais de pastores. O que nós precisamos é de Jesus. Os pastores, os profetas são muito importantes em nossas vidas. Eles nos aproximam muito mais de Deus.
Porque a palavra do pastor em nossas vidas, ela é direcionadora. A palavra do profeta em nossas vidas é a boca de Deus falando conosco. Mas existe alguém que é o restaurador, o verdadeiro restaurador, que é Jesus Cristo. Então hoje é o momento de você começar a clamar por restauração. O Senhor quer restaurar a tua vida. Eu não sei se você hoje tem orado menos, eu não sei se você se afastou dos caminhos do Senhor, eu não sei se você nunca nem se encontrou com o Senhor verdadeiramente. Mas o Senhor manda te dizer neste dia que o dia chegou, que o momento chegou de você ter intimidade com Deus, de você ter comunhão com Deus, mas para isso você precisa clamar pelo restaurador. O restaurador quer mudar a tua vida, o restaurador ele quer fazer coisas novas na tua vida, ele quer reconstruir o altar que existia dentro de você. Meu amigo, meu amado, minha amada, minha amiga, o restaurador, ele nunca vai lhe dizer não. A Bíblia diz que todos aqueles que Deus deu para ele, de maneira nenhuma ele os lança fora. E você é uma joia de Deus, entregue nas mãos de Jesus. Só depende do teu posicionamento de clamar, de buscar a presença dele, a presença do próprio Cristo, o restaurador. E deixa ele restaurar cada tijolinho que foi quebrado da sua vida. Cada pedacinho da sua vida que foi destruída, deixa ele restaurar. Relacionamentos perdidos, casamentos destruídos, filhos com problemas, vida financeira arruinada e uma série de dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Ele quer recomeçar, ele quer reconstruir. Você só precisa do restaurador agindo em sua vida. O restaurador ele quer fazer coisas grandes e coisas maravilhosas em você. Permita ser usado, ser instrumento do restaurador, que é Jesus Cristo. E essa era a mensagem que eu queria te trazer hoje. O restaurador, ele tem prazer em te restaurar. Você é uma joia preciosa nas mãos de Jesus. Nunca se esqueça disso. Ele te ama de uma maneira incondicional. Que a partir do momento que você começar a clamar a Ele, Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha vida. Você vai ver a sua vida totalmente restaurada, reconstruída, recomeçada e abençoada. Então era isso que eu queria te trazer nesse dia de hoje. Que Deus possa te abençoar muito, mas muito mesmo, e restaurar tudo aquilo que se perdeu na tua vida. É o que eu oro, peço, em nome de Jesus. Amém.